Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui uma videoaula de equação do segundo grau. Muito importante esse assunto, tranquilo? Então vamos à aula aí toca a vinheta. Então a equação do segundo grau ela é destinada justamente a um polinômio de segundo grau. Tá? Então, o polinômio de segundo grau é quando você tem o grau daquele termo, nesse caso ele é maior. Então, repara que aqui essa é a nossa configuração da equação do segundo grau, que você tem aqui, ó, ax ao quadrado, certo? Ax ao quadrado mais bx mais c isso igual a zero, tá? Onde a e b são coeficientes, tá? Coeficientes em polinômios é o mesmo que nós chamamos de números, né? Parte numérica, tá? Tá certo? Então, já sei que o x ao quadrado é um número que vai estar perto dele, o b é um número que também vai estar perto do x, e o c, repara que é um termo que a gente vai chamar de termo independente, tá? É um termo que não tem nenhuma variável ligado a ele, tá? Então, olha lá. Em uma das situações da equação do segundo grau, ou seja, esse x ao quadrado, esse a que está perto de x ao quadrado, ele não pode ser zero, tá? Se caso você fazer a substituição, se caso ele for zero, olha o que vai acontecer, tá? Caso o a for igual a zero, certo? Olha o que vai acontecer. Ou seja, ele desaparece. Então, se você pegar e multiplicar 0 vezes x ao quadrado, vai dar zero. Aí o único termo que vai sobrar é justamente o nosso bx mais c igual a zero. Isso, na verdade, acaba recorrendo à equação do teu primeiro grau. Então, já sei que em uma das situações da equação do segundo grau, o a ele não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Vamos aqui praticar um pouquinho. Vamos aqui, com o exercício que a gente falou para você, vamos separar quem são os coeficientes, ou seja, quem são os números da nossa equação do segundo grau que a gente colocou aqui para você. Então, vamos lá então. Então, aqui a gente colocou aqui a configuração, né? O a é o número que está perto do x ao quadrado, o b é o número que está perto do 3, o b é o número que está perto do x, e o c é o número que está sozinho. Então, separando aqui. Então, o a vale 1, né? Apesar que não aparece aqui no canto, você tem o número 1. Você tem um b que vale 3, lembrando que, como polinômio, ou seja, o sinal acompanha a parte numérica, tá? Certo? E o c vale 2. Então, ou seja, apenas a gente separou quem são os coeficientes, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro passo que a gente tem que seguir, né? O primeiro passo é você separar os coeficientes, tranquilo? Aí você vai agora para o segundo passo, que é calcular o delta. Lembra que o delta na física é diferente da matemática. O delta na física significa variação de alguma unidade, tá? Daquela grandeza. Variou aquela grandeza, você faz uma diferença, você tem uma subtração. Aqui o delta, na equação do segundo grau, ele tem uma fórmula, tá? Essa fórmula você vai relacionar com os coeficientes. Então, tá aqui a fórmula, né? O delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c, tá? Aí você pergunta quem é esse b, a e c. Justamente são os coeficientes que você separou. Então a gente colocou aqui para você relembrar. Os coeficientes agora há pouco a gente separou que o a vale 1, o b vale 3 e o c vale 2, tá? Então o que nós vamos fazer? Vamos fazer a substituição, tá? Substituindo cada coeficiente no seu posicionamento, né? Então o b vale 3, então fica 3 ao quadrado. O a vale 1 e o c vale 2, tá? Fazendo essa continha aqui básica, matematicamente, isso acaba virando uma expressão. Aí o que vai acontecer, ó? Aí fica 3 ao quadrado vai dar 9, tá? 3 ao quadrado dá 9. Se você multiplicar 4 vezes 1 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8, tá? Esse é o segundo passo, calculando o delta. Então esse delta ele é igual a 1, tá? Cuidado que existem algumas propriedades que a gente vai ver lá na frente, quando a gente fala sobre função do segundo grau, onde o delta ele tem que ser 3 situações diferentes. Então, olha lá. E vamos para o terceiro passo. Então, o terceiro passo a gente vai calcular agora, utilizando uma formulazinha, né? Que é uma fórmula bem simplificada que a gente colocou aqui para você. Que é a famosa fórmula de Bhaskara, né? Então, a fórmula de Bhaskara você tem isso daqui, ó. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, tá? Aí esse delta justamente foi do segundo passo que a gente até então calculou. Tranquilo? O a, só lembrando que o a é o 1 que a gente tem aqui perto do x ao quadrado. E o b é o nosso coeficiente está perto do nosso x, tá? Tranquilo? Então essa fórmula é a fórmula simplificada da
Aí continuando, separamos aqui só para lembrar que o delta nessa equação aqui deu 1, o A vale 1, o B vale 3 e o C vale 2. Repara que isso a gente nem vai mexer nele, só vamos trabalhar apenas com o delta, o A e o B, tá? E calculando aí, né? Repartimos aqui o nosso quadro para a gente calcular, tá? Então tá aí a fórmula novamente de Bhaskara, né? Só decorando, é menos B mais ou menos. Você pergunta por que pessoal esse mais ou menos? Calcular uma para positivo e vamos calcular uma para negativo. Então fica ligado. Então vamos fazer aqui as substituições, tá? Então fazendo a substituição, nós temos aqui o B vale 3, mais ou menos raiz de delta. A gente calculou agora há pouco, no segundo passo, que vale 1, tá? E substituímos o A, que aqui vale 1. Então fazendo essa relação matemática, chegamos à seguinte relação. Ó, então raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 deu 2, tá? Deu 2, tranquilo? Aí dividir novamente o quadro, né? Colocando ali no canto. Foi aquilo que eu falei para você, ó. Uma positiva, a gente separou. Daqui a pouco você vai ver que a gente vai separar uma para negativa. Então, geralmente você chama isso aqui de XA, X', X1, fica a seu critério, tá? 3 mais 1, tá? Então tá aí, ó. Acabamos repetindo novamente aqui, né? Então tá aí, ó. Então, menos 3 mais 1, isso aqui vai dar, subtraído ao sinal do maior. Então, isso aqui vai dar menos 2, tá? Menos 2 dividido por 2, então isso deu menos 1. Então, menos 1 foi a nossa primeira raiz, tá? Nossa primeira raiz da nossa equação. Vamos agora para uma que seja, separando agora uma que seja negativa. Ó, já fizemos para positiva, agora a gente vai fazer para negativa. Mesma situação, tá? Separamos para uma positiva, a gente viu agora um pouco o resultado. E vemos aqui agora para uma negativa, né? Então, resolvendo essa conta aqui, teremos somando aqui, né? Somando aqui, operando aqui 3 com 1 vai dar 4, repetindo o sinal, né? Soma e conserva o sinal. Aí menos 4 dividido por 2, isso vai dar menos 2, tá? Aí você fala, por que essa equação do segundo grau? Porque nesse caso você achou duas raízes, tá? Duas raízes, o menos 1 e o menos 2. Então, por isso que a gente chama de equação do segundo grau, porque você achou duas possíveis respostas, tá? Deixamos esse desafio aqui para você, né? Para você tentar fazer, né? Você calcular essa equaçãozinha aqui do segundo grau, x² mais 9x mais 8, só lembrando que você tem que ir seguindo passo a passo, né? Como a gente falou para você. Primeiro passo, você deve separar os coeficientes, tá? Volte a videoaula para você ver como nós fizemos no exemplo, né? Separamos cada um, né? Aí depois você vai para o segundo passo, que é calcular o delta, né? Nosso delta aqui, justamente que ele vai entrar dentro da raiz da nossa equação, tá? Da nossa fórmula de Bhaskara, tá? Olha lá, então tá aí novamente. Delta é B² menos 4AC. Aí você vai para o último passo, que é justamente calculando a fórmula de Bhaskara, tá? Decorando isso aqui, né? Que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, uma vai para positiva e a outra vai para negativa para você achar a sua resposta. Tá bom, galera?